Hoje o tema da mensagem é lute pela sua liberdade. Lute pela sua libertação. Muito parecido, né? Liberdade, libertação. Lute pela sua libertação. Meus queridos e amados irmãos, eu quero nessa mensagem lhe mostrar alguns passos. Você que talvez diga, não, pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu estou liberto. Verdade, até porque esse é o passo mais importante. No entanto, a Bíblia ela fala de vários tipos de libertação, ou várias áreas da nossa vida que nós devemos receber essa intervenção de Deus, a liberdade. Quando eu falo isso, irmãos, eu percebo que muitas pessoas acham que essa mensagem não é para si, diz, não, pastor. Mas do outro lado, muitas pessoas conseguem perceber, e eu louvo a Deus por isso, que existem algumas áreas da sua vida que são ainda oprimidas por desejos, maus costumes, vícios, às vezes até mesmo comodismo, de forma que essas coisas acontecem com uma intensidade tão grande, tão forte, e é um gigante tão grande que se levanta, a ponto dessas coisas lhe escravizar, lhe trazer um domínio. Eu confesso a você que quando estava estudando essa mensagem, estava também orando, falando com Deus, eu encontrei na minha vida uma área que precisa melhorar. Eu vejo que me impede de prosseguir, sabe? É como que, deixa eu ver como eu falo, é como que fosse um embaraço. E essa expressão é bíblica, até porque lá o escritor aos Hebreus, ele nos convida a deixar os embaraços. Pois bem, os embaraços da nossa vida, eles têm o poder de nos escravizar, de nos limitar. E olha só, como Jesus vê tudo isso? Porque Jesus morreu na cruz para nos libertar, ou seja, para nos entregar a liberdade por completo. Diante desse tão grande sacrifício, agora nós temos limitações na nossa vida. Limitações impostas pelo passado, pelo medo, pelos desejos pecaminosos, pelo vício, pelo legalismo. E aquilo ali, às vezes a gente até defende dizendo, não, pastor, mas daqui, paciência. Mas isso para outra pessoa talvez não seja uma prisão, mas para você é. E a gente precisa ter essa sensibilidade espiritual. Eu vou repetir. Tem coisa que para a pessoa, outra pessoa faz, não tem problema, mas para você se tornou uma prisão. Para você se tornou uma prisão. Como, por exemplo, uma mulher que tenha algum conhecimento bíblico, aí se afasta dos caminhos do Senhor e busca outro mecanismo espiritual em outra religião, até com movimentos e atividades totalmente rejeitada pela fé, por exemplo, para trazer o marido de volta. Tem casos assim, muitos casos. Veja bem, o casamento, o matrimônio é sagrado, mas para essa pessoa se tornou uma prisão, a ponto dela doar até a sua própria alma para ter o marido de volta, a esposa de volta. Então, perceba que há sim muitas coisas na nossa vida, ou muitas questões na nossa vida que precisam ser chocadas, ser confrontadas com a verdade de Deus que quer nos libertar em todas as áreas da nossa vida. Quando eu falo de libertação, eu lembro que Cristo nos liberta de pelo menos 3 situações. Cristo nos liberta da condenação eterna, Cristo nos liberta do poder do pecado e do domínio de Satanás. Veja bem, a libertação que nós temos em Deus nos liberta da condenação eterna de viver afastado de Deus eternamente,
do poder do pecado. E olha que o pecado é sim muito poderoso. O pecado exerce uma influência tremenda sobre as nossas vidas. E junto dele lá está o pecado, o diabo, melhor dizendo, forçando a barra. João capítulo 8, versículo 36, diz assim a palavra do Senhor: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Como eu falei, a Bíblia fala de vários tipos de libertação, mas a mais importante, e a que eu quero falar, é a libertação espiritual, porque não tem como você viver a verdade de Deus sem essa liberdade, a liberdade espiritual. E quando nós falamos de libertação, a gente tem que ter em mente alguém muito forte que prende, que oprime uma pessoa. Imagine alguém agora que tem sobre domínio alguém em um cativeiro. E essa pessoa é oprimida, é subjugada, é escravizada por alguém. Agora, só alguém que tem mais força do que o opressor pode libertar essa pessoa. Então, irmãos, no mundo espiritual não tem outra situação melhor para a gente comparar. Só o mais forte. E esse mais forte é Jesus. Aleluia. Para quebrar todas as forças do maligno, todas as forças do diabo, todas as forças do poder do pecado contra a nossa vida. E a palavra do Senhor nos diz em João 8,34, Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aleluia. Então, o mais forte está em ação nesta oportunidade para entrar no nosso ser, modificar as nossas estruturas, abalar as nossas estruturas. E do outro lado você tem que dizer e precisa dizer: Jesus, socorro, me ajuda, Jesus. Eu preciso de ti, meu Pai. Aleluia. Então, dito isso, eu quero lhe mostrar alguns passos para a verdadeira libertação. Você que é novo convertido ou você que já tem um bom tempo, escute essa mensagem até o final. Você que está comigo ao vivo ou ouvindo essa mensagem em outro momento, compartilhe essa mensagem, porque tem muitas pessoas que estão dando um grito de socorro e não sabem como caminhar, não sabem como obter essa tão esperada e necessária libertação. Busque, lute pela sua libertação é o tema dessa mensagem. O primeiro passo que você deve dar para que você encontre essa libertação é aceitar Jesus como um único e suficiente Salvador. E quando nós dizemos isso, muitas pessoas, ou a maioria daqueles que estão nos ouvindo, diz: pastor, eu já dei o primeiro passo e eu aceitei. Mas quando nós falamos de aceitar, não é levantar a mão, nem a partir de então cumprimentar os outros com a paz do Senhor. Esse aceitar aqui significa crer e praticar as verdades de Deus. Significa agora você se render e aceitar que Jesus entre dentro de você, de forma tal que o seu caráter ou as suas características serão transformadas pouco a pouco. Se você era um homem violento, você agora se torna um homem manso, ou torna-se um homem manso, como foi o caso de Moisés. Se você era um homem medroso, inseguro, como Gideão, você se torna um valente. Se eu estou falando mais das coisas mais visíveis, né? Mas se você era um adúltero preso às desordens sexuais, hoje você valoriza o casamento, você entende
a importância da família, mas antes você vivia aí, sua família era tratada de qualquer maneira. Isso tudo é fruto do aceitar a Jesus. Do outro lado, irmãos, não dá para a gente falar de aceitar Jesus, de Jesus estar no nosso coração, se nós continuamos orgulhosos, fofoqueiros, mentirosos. Se a gente continua guardando mágoa e dizendo, não, vai chegar a hora que eu vou pagar o mal com o mal. Não dá para a gente falar que aceitou Jesus se no nosso coração tem inveja, idolatria. Não dá para falar que aceitou Jesus ficando em cima do muro. Ficando em cima do muro, não toma uma decisão concreta na sua vida. E Jesus, ele nos deixa grande lição para aqueles que não sabem se buscam agora, de fato, aceitar Jesus, permitir que Jesus, isto é, permitir que Jesus mude seu coração, ou vive uma vida agora laica. 1 João 2:4 está escrito: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele anda, ou como ele andou. Em outras palavras, a gente resume essa palavra a dizer que aqueles que de fato aceitam Jesus são aqueles que parecem com Jesus em todas as áreas da nossa vida. E quando nós falamos isso, a gente sente de alguma forma o peso dessa palavra. E o meu pedido a Deus é que Deus limpe o meu coração, nos limpe, para que de fato nós possamos crer e obedecer a palavra dele e, por fim, andar como ele andou. Então, o primeiro passo para a libertação é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E a gente viu que aceitar significa crer e praticar a palavra de Deus. O segundo passo para você receber a total libertação é andar em santidade. E ser santo, talvez você já ouviu várias vezes. Ser santo é você ser separado. Ser santo é você ter autoridade para viver longe do jugo do diabo. Com essa palavra, meus queridos e amados irmãos, eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, porque eu até brinco dizendo que jamais você será perfeito. Você pode ser prefeito, mas perfeito não. Mas, pastor Júnior, eu erro. Viver uma vida separada e uma vida de santificação não é viver uma vida totalmente sem erro, porque jamais você vai conseguir viver uma vida totalmente de santificação. O caminho da santificação é o caminho da sinceridade e da luta contínua. Guarde isso. O caminho da santidade não é o caminho da perfeição. O caminho da santidade é o caminho da sinceridade e da luta contínua. Isto é, você até peca, mas você não ama o pecado. Você até erra, mas você abomina no seu interior o erro. E olha só o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Segundo passo para a libertação é ser separado, é andar em santificação. Aí diz assim o texto sagrado: não se ponha em julgo desigual com descrentes,
Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? É uma pergunta. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Eu vou repetir. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor está dizendo que nós precisamos nos separar das coisas imundas desse mundo. Agora, quando nós falamos de santificação como segundo passo para a libertação completa, não tem como falar de santificação sem falar da oração, do vigiar, do buscar o conhecimento da palavra de Deus. Então, eu vou mais adiante, mas eu preciso fazer uma pergunta a você. Quem está dominando o seu coração? É as coisas de Deus ou o pecado? É o pecado que tem lhe escravizado? É o pecado que tem lhe escravizado? Que tem lhe prendido? Ou você está reagindo e dizendo, Pastor Júnior, eu não posso ser contado como os demais. Deus está me dando graça. Você está caminhando pelo caminho da santificação. Não toque em coisa impura. Eu vou mais adiante e deixo o terceiro passo para a total libertação aqui para você. O terceiro passo vai nos falar que nós devemos fugir da aparência do mal. Irmãos, a gente vê, às vezes, até crentes que levam a sério a oração, que levam até a sério a sua fé, de uma forma geral, mas não vigiam, isto é, não têm a capacidade de se desviar do mal. É importante que você entenda que Deus lhe chama, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:22. Deus lhe chama para que você se afaste de toda forma de mal. Está escrito, afaste-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos, irmãos, de fugir de toda aparência do mal, e um pouquinho antes a gente falou de santificação, eu não estou dizendo com isso que você deve ser aqueles crentes bitolado, aquela pessoa que agora se torna legalista, chato, feito os fariseus no tempo de Jesus, que criticavam Jesus porque Jesus comia na mesa dos fariseus, dos publicanos, dos cobradores de impostos, e Jesus era alvo da língua miserável desse povo. Porque tem gente que acha que é tão santo que não pode se envolver com nada desse mundo. E eu fico pensando como é frágil a sua santificação ou a sua santidade, a ponto de não ser confrontado de forma nenhuma com o pecado.
Claro que tem alguns tipos de pecados, principalmente pecados ligados à sexualidade e ao corpo, que a gente tem que vencer correndo. Mas tem pessoas que é tão santa, peça logo para Jesus lhe preparar e levar para o céu. Porque do mesmo jeito que você tem que evitar o mal, você precisa entender que você está no mundo. Foi o que Jesus falou lá em forma de oração, em João 17:9, dizendo: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Estamos nesse mundo ainda. Mas tem algumas áreas da nossa vida que nós somos mais sensíveis, somos fracos, falhos, e o mal se apresenta com mais veemência. Nós precisamos sim evitar. É um dos passos para você encontrar a verdadeira libertação ou a libertação completa. Então, você que liga seu rádio agora ou está conosco desde cedo, o primeiro passo para a libertação é você aceitar Jesus como seu Salvador. Segundo, andar em santidade. Terceiro, fugir da aparência do mal. E eu finalizo aqui, pedindo a você que compartilhe esse momento de fé, dizendo que você, para vencer toda a opressão do mal, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos de ser cheio do Espírito Santo de Deus, nós estamos dizendo, em outras palavras, que Deus precisa ter mais influência na nossa vida. A palavra de Deus nos fala da verdadeira importância dessa libertação, melhor dizer, do meu eu. E quando eu falo de se esvaziar do meu eu estou lhe chamando agora para, em nome de Jesus, iniciar uma varredura, uma limpeza na nossa vida urgente, tirando tudo que não presta do nosso coração, como, por exemplo, o orgulho. Não dá para ser cheio do Espírito Santo e cheio de orgulho. Não dá para ser cheio do Espírito Santo e cheio de autossuficiência. Você é daquela pessoa que só você sabe, só você entende, só você quer falar. Você é daquela pessoa que quer tirar proveito em tudo. Você é aquela pessoa que permite que o rancor e a ira esteja no seu coração. Isso tudo lhe afasta de Deus. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa se esvaziar. Você precisa se desocupar dessas coisas para que o Espírito Santo de Deus comece agora tendo voz na sua vida. Quantas pessoas aparentemente são humildes, mas na verdade são cheias de vaidade, murmuração. E o nosso eu, sim, é um grande empecilho para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida. Gálatas 5,17 está escrito: a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Aleluia, glória a Deus. Então busque com sinceridade para que seu vaso seja cheio do Espírito Santo de Deus. Por fim, agora eu concluo dizendo que é importante você aceitar Jesus, e esse aceitar é crer, praticar a palavra dele. É importante você ser cheio do Espírito Santo, fugir da aparência do mal, como nós falamos, andar em santidade, mas é fundamental você orar e vigiar o tempo todo. Orar e vigiar o tempo todo. Eu tive algumas lutas perdidas na minha vida espiritual, porque
eu não valorizei a virtude de vigiar continuamente. Até orei, mas não vigiei. A oração e a vigilância devem andar junto, bem juntinho na sua vida. Quando eu digo essa palavra, eu não quero que você se torne agora um monge, você passe 24 horas dentro de um quarto, falando com Deus, orando, cantando hinos e atento a tudo. Não é isso. Até porque você tem as suas coisas. Você tem a sua família para cuidar, tem o seu trabalho. Não dá. Quando eu falo que você deve ter uma vida de oração, você deve começar primeiro por ter compromisso, um momento a sós com Deus. Porque muitas pessoas dizem assim, mas pastor, eu oro todo momento. Eu oro quando eu estou no banho, eu oro quando eu estou dirigindo, eu oro quando eu entro no coletivo, eu oro quando eu estou trabalhando. Sim, a Bíblia fala desse tipo de oração. Mas eu entendo que esse tipo de oração é um auxílio da oração principal. O que é isso, pastor? Eu entendo que você precisa ter um momento de fechar a porta do seu quarto e falar com Deus em secreto. Eu entendo que você precisa colocar no seu coração a disciplina de todo dia dedicar, se é 20 minutos, é 20 minutos, se é 30 minutos, é 30 minutos de oração. Irmãos, como é triste que nós nos embriagamos, como é triste nos embriagarmos todos os dias com as coisas do mundo, de forma que a gente não tem nem tempo para as coisas de Deus. E essa desculpa que não tem tempo, essa desculpa não cola. Você pode perceber, pelo menos eu percebo na minha vida, que às vezes eu tenho tempo e muito tempo. E parece que no dia que eu mais tenho tempo para orar, é o dia que eu menos oro. Porque o problema não é tempo, o problema é amor que falta por Deus. O problema é amor que está faltando no meu e no seu coração por Deus. Eu sempre falo, se você ora pouco é porque você pouco ama a Deus. Se você ora muito, você ama muito a Deus. Cuidado. Em nome de Jesus, não dá para ser crente sem ter uma vida de oração. Não dá. Não dá. Não dá. E nós não estamos só falando da oração. Estamos falando da vigilância. Da vigilância. E falar da vigilância é falar de estar atento. Infelizmente, hoje, a gente vive rodeado por muitos ataques. Você está com o celular na mão, você tem acesso a falar com quem você quiser. Você tem acesso a visitar sites com qualquer conteúdo que você quiser. E isso nos deixa fragilizados. Então, meu querido e amado irmão, Deus te chama para que você esteja atento. Esse negócio não pode amarrar a sua vida. Esse negócio não pode limitar você de avançar. Deus é Deus de libertação. Ele nos liberta da condenação eterna. Ele nos liberta do poder do pecado e das influências do diabo. É tempo, portanto, de cair em campo, sabendo que essa palavra ela provoca na sua vida uma mudança, desde que você dê lugar e creia na palavra de Deus. A pior coisa é você perder para você mesmo. E as prisões que nos causam escravidão, elas brotam do nosso coração. Do nosso coração eivado pelo pecado, que precisa da graça de Deus, que precisa de muita oração
e vigilância, de santificação, de crer de verdade, de fugir da aparência do mal. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Se o Filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. Amém e glória a Deus, glória a Deus.